Essa aula é sobre sarcopenia. Meu nome é Clislian, eu sou nutricionista do HUB desde 2006 e mestre em Ciências da Saúde. Nesse primeiro slide, a gente observa um ator famoso de Hollywood, nos seus anos mais jovens e depois que envelheceu. Se a gente pudesse observar por dentro desse músculo como o que aconteceu ao longo desses anos, nós veríamos o seguinte: que antes esse ator tinha uma quantidade de músculo maior, uma circunferência maior, e agora a circunferência do músculo dele é menor e há também um infiltrado de gordura. Então, por meio disso, a gente pode explicar o que é a sarcopenia. A sarcopenia é uma desordem musculoesquelética progressiva e generalizada, tendo como característica a redução da qualidade e da quantidade do músculo. Ela pode ter causas primárias, como o envelhecimento. Com o passar dos anos, a partir dos 50 anos, tem sido observada uma redução da massa muscular, que chega a 2% ao ano, e uma perda de força, que chega a 5% ao ano. Outra causa também da sarcopenia são causas secundárias, que vêm do sedentarismo, que é a falta de uso, do músculo, então você acaba perdendo esse músculo. A malnutrição, com o excesso de consumo de carboidratos e baixo consumo de proteínas, que leva também a uma maior degradação muscular. E algumas doenças que poderiam aumentar a demanda energética ou reduzir o apetite, provocar o sedentarismo ou aumentar a resposta inflamatória, levando à apoptose da célula muscular, provocando então a sarcopenia. E por trás do envelhecimento, como é essa fisiologia do envelhecimento? No envelhecimento, há maior formação de radicais livres, o próprio envelhecimento celular, um aumento na adiposidade corporal, uma maior resistência à insulina e maiores reações pró-inflamatórias também. Com isso, o tecido adiposo acaba secretando uma quantidade maior de ácidos graxos no sangue e esses ácidos graxos vão ser metabolizados aqui no músculo. Dentro do músculo, nós temos as unidades, que são as fibras musculares. Existem dois tipos de fibras, as fibras do tipo 1, que tem muitas mitocôndrias e vasos sanguíneos, e as do tipo 2, que tem poucas mitocôndrias e poucos vasos sanguíneos. Essas fibras aqui, elas são incapazes de metabolizar esse ácido graxo que chega. Então, acaba gerando uma inflamação nessas fibras musculares do tipo 2. Isso é chamado, então, de lipotoxicidade, todo esse processo. Como consequência dessa incapacidade das fibras musculares do tipo 2 de metabolizar o ácido graxo, vai haver uma redução na sua contratilidade, uma menor regeneração, uma maior deterioração e vulnerabilidade e também um aumento da apoptose da célula muscular devido a essa inflamação que eu expliquei. E essas fibras, elas são responsáveis pela velocidade de contração muscular e aceleração. Por isso, há uma redução e fraqueza do movimento, assim como é observado nessa figura, e aumento de quedas, fraturas e consequentemente, maior morbidade e mortalidade. Outras consequências também da sarcopenia é que ela aumenta os efeitos adversos em cirurgias gástricas e cólon-retais, independente do valor de albumina. Mesmo a albumina estando alta, se o paciente for sarcopênico, vai ter maior risco nessas cirurgias. Outras consequências seriam a questão do declínio na massa e na força do diafragma, aumentando a vulnerabilidade a infecções. Então, um exemplo é o paciente acometido do coronavírus, por exemplo. Os idosos, eles têm maior risco de desenvolver a síndrome respiratória severa. A disfagia também acontece devido à sarcopenia, porque você tem uma perda de força também dos músculos do pescoço e da cabeça, e aí você vai ter menor pressão na língua,
uma mastigação que vai estar comprometida, uma deglutição também comprometida e um comprometimento também do fechamento do esfíncter esofágico superior. Nos pacientes em quimioterapia, a sarcopenia aumenta os riscos de neutropenia febril, aumenta também a toxicidade da droga e reduz a sobrevida desses pacientes. Então, uma vez conhecida a definição e as consequências da sarcopenia, agora nós vamos verificar a importância de se conhecer a sarcopenia, independente do estado nutricional. Então, esse slide mostra os diferentes estados nutricionais e, sendo a sarcopenia considerada como redução da quantidade ou qualidade da massa muscular, ela pode estar presente em todos esses estados nutricionais, independente do IMC. Por isso, a sarcopenia pode ser considerada uma outra dimensão do estado nutricional. Bom, com relação à desnutrição, o sujeito desnutrido é um sujeito que possui redução da massa corporal total, que engloba tanto a gordura quanto o músculo. Já um sujeito desnutrido sarcopênico é aquele que tem uma redução de massa muscular independente da quantidade de gordura. E se a gente compara um desnutrido com um desnutrido sarcopênico, esse último aqui vai ter maior morbidade e maior mortalidade comparado a esse aqui. Com relação ao obeso, o obeso é definido como aquele sujeito que tem um acúmulo excessivo de gordura corporal. E o obeso sarcopênico é aquele que tem um acúmulo excessivo de gordura corporal e uma redução na massa magra. Então, nessa figura a gente observa 3 pessoas, todas elas com IMC de obesidade, sendo que a primeira tem uma redução da massa magra, que é representado pelo vermelho, e ele é considerado, então, um obeso sarcopênico. Se nós compararmos o obeso com o obeso sarcopênico tem maior mortalidade e também maior risco de desenvolver outras doenças. Bom, a desnutrição e a obesidade são fatores de risco para a sarcopenia. Caso não tratada, a desnutrição é um fator de risco para a sarcopenia porque o sujeito desnutrido já tem uma redução de massa magra. E aí pode vir a surgir, então, a sarcopenia nesse caso. No caso da obesidade, ela também é um fator de risco para a sarcopenia. E como que isso acontece, né? Então, a obesidade, esse acúmulo excessivo de gordura leva um excesso de adipócitos e esse excesso de adipócitos leva a uma infiltração desses adipócitos na célula muscular. Assim como ocorre no envelhecimento, as fibras musculares do tipo 2, que são incapazes de metabolizar o lipídio, vai haver uma reação inflamatória, levando a uma menor contratilidade dessas fibras, menor regeneração, aumento da deterioração e vulnerabilidade, aumento da apoptose da célula muscular. Isso tudo leva a uma redução na qualidade e na quantidade de músculo. Além disso, o sedentarismo, que é muito visto na obesidade, e as inadequações alimentares podem levar à sarcopenia. E aí, por último, a gente tem o efeito sanfona, que é um fator de risco também para a sarcopenia. O que seria esse efeito? Esse efeito sanfona é aquele efeito que nós observamos quando o indivíduo obeso emagrece e depois ele engorda de novo, só que ele engorda mais do que ele estava antes. Tá? Então, quando ele emagrece, ele perde gordura e perde também massa muscular. Tá? Principalmente se isso aqui não for acompanhado de uma atividade física. E essa massa muscular chega a 25% da perda de peso dele. Então, aqui ele já está mais magro, só que com uma redução de massa muscular comparado ao antes. E depois, quando ele engorda, de novo, ele ganha gordura, ele não ganha massa muscular. Então, ele fica com a massa muscular mais reduzida do que nesse primeiro estágio
e com uma quantidade de gordura maior. Isso tudo é fator de risco para a sarcopenia. Então, tendo em vista a importância das consequências e causas da sarcopenia, é importante definir o seu diagnóstico. Então, com base nisso, né, existe um consenso europeu, tá, que foi feito por um grupo, né, de pessoas na Europa, pesquisadores europeus, de 2018, e que é um guideline mesmo para o diagnóstico da sarcopenia. Então, como diagnosticar a sarcopenia? Nós podemos diagnosticar a sarcopenia medindo a força muscular, medindo a quantidade de músculo e avaliando a performance física. Mas como aplicar esses métodos na prática clínica, né? O que viria primeiro? Então, primeiro, o consenso determina que nós temos que fazer uma triagem de risco para a sarcopenia. Essa triagem, ele recomenda o SARC-F, que é um questionário contendo 5 perguntas, e essas perguntas, elas vão me dizer se o paciente tem ou não risco, tá? Se no final der menos que 4 pontos, o paciente não tem risco, e se o questionário der maior ou igual a 4 pontos, o paciente tem sim o risco e deve-se proceder à avaliação da sarcopenia, que pode ser realizada no segundo momento, tá? Essa avaliação nessa avaliação deve ser aferido a força muscular, a massa muscular e a performance física. Agora falando da triagem, né, do risco de sarcopenia, como ela é realizada? Então aqui nós temos o SARC-F, tá? O original é em inglês, então nós vamos utilizar esse aqui que é o traduzido para português por Barbosa Silva. E aí, esse questionário, ele leva em consideração a percepção do paciente, ele vai comparar como ele era antes, tá? Ele tem uma sensibilidade de baixa a moderada, ou seja, ele é capaz de detectar os sarcopênicos num grau baixo a moderado, e ele tem uma especificidade alta, ou seja, ele é capaz de detectar os não sarcopênicos num grau elevado. Então, lendo aqui as perguntas, a primeira pergunta diz respeito ao seguinte: o quanto de dificuldade que você tem para levantar e carregar 5 quilos? Aqui a gente pode se referir, por exemplo, a um saco de arroz, para auxiliar o paciente a responder. E a segunda pergunta: o quanto de dificuldade você tem para atravessar um cômodo, um quarto ou uma sala, por exemplo? E aí nós vamos marcando aqui de acordo com a resposta do paciente. O quanto de dificuldade você tem para levantar de uma cama ou cadeira, o quanto de dificuldade você tem para subir um lance de escada de 10 graus, que equivaleria mais ou menos a um andar, e quantas vezes você caiu no último ano, certo? E aí a gente vai ter, de acordo com a resposta do paciente, a pontuação total. Se ela for maior ou igual a 4, o paciente está em risco para sarcopenia. E aí, nós devemos aferir a força dele. Se a pontuação for menor que 4, então o paciente não apresenta risco e ele deve ser reavaliado semanalmente. E aí, uma vez o paciente estando em risco, nós vamos avaliar a força muscular desse paciente. Essa força muscular reflete as alterações na qualidade do músculo e eventos adversos como quedas. E aí, a sarcopenia, ela é provável quando baixa força muscular é detectada. Para detectar a força muscular, o consenso recomenda a força de preensão palmar com o dinamômetro ou o teste do sentar e levantar da cadeira, que é o Chair Stand Test, de 30 segundos. E agora nós vamos ver um vídeo com a melhor demonstração desses testes. Olá pessoal, meu nome é Thaís, eu sou nutricionista e vou mostrar o funcionamento do dinamômetro. Esse é uma marca, existem diversas marcas. Essa marca aqui a gente liga
Primeiro liga, né, neste botão, e aí ele dá a opção da gente configurar para sexo e idade. Só que a gente não precisa, no nosso protocolo, fazer essa configuração, porque a gente usa o mesmo ponto de corte para homens e outro para mulheres. Depois que a gente ligou, a gente vai apertar o Start para poder fazer a aferição, tá certo? Aí a pessoa vai ter que ficar com o braço totalmente apoiado, pode ser numa mesa ou então no braço, né, de uma cadeira, de uma poltrona. Aí a gente vai ligar, apertar o Start novamente, os dedos têm que estar nessa posição. A gente liga o Start e a pessoa vai apertar com toda a força pra gente medir o pico de força e soltar. Depois a gente vai trocar de braço para dar o intervalo. Depois de eu demonstrar para o paciente uma vez como deve ser feita a aferição, a gente vai fazer uma vez com ele medindo, para ver se o paciente entendeu completamente. Então, vamos ver se o aparelho, se ele estiver desligado, a gente vai ligar. E aí a gente vai verificar se o antebraço está totalmente apoiado e se o punho está a 0 grau, no máximo 30 graus, nesta posição. Vamos perguntar para o paciente, podemos começar? Sim. E aí a gente aperta o Start. Pode apertar com toda a força. Forte, forte, forte. Relaxa. Entendeu? Sim. E agora, então, a gente vai iniciar o teste propriamente dito. Então, como a gente fez o teste na mão esquerda dela, a gente vai iniciar o teste propriamente dito com a mão direita, para dar um intervalo. Então, a gente aqui se desligou, não desligou. Então, só vou apertar o Start. E aí você pode apertar com toda a força, forte, 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 relaxa. E agora a gente vai passar para a outra mão, para poder a gente dar um intervalo de 1 minuto entre as aferições dos braços, que é o ideal, tá certo? Pode mudar para outra mão, e aí a gente faz a aferição até completar 6 aferições, 3 em cada mão. Se não for possível fazer a aferição da força de pressão palmar por meio do dinamômetro, a gente pode fazer o teste da cadeira, de 30 segundos. Então tem que ser uma cadeira sem braços, né? Ela tem que estar apoiada na parede, de preferência com os pés emborrachados, para impedir que a cadeira se movimente durante o teste. O paciente ele deve se sentar no meio da cadeira, com o pé ligeiramente a abertura na altura dos ombros e um pé ligeiramente à frente do outro, para dar o equilíbrio ao paciente. Então, a pessoa que vai avaliar deve demonstrar como fazer uma vez, para ver se o paciente entendeu totalmente. A pessoa deve cruzar os braços, aqui contra o peito, e vai se levantar totalmente da cadeira e sentar. Então, cada movimento desse é uma repetição. Agora que eu fiz a demonstração para o paciente uma vez, eu vou pedir para ele executar o movimento completo uma vez, para ver se compreendeu totalmente a execução do movimento. Vamos fazer uma vez, então? Isso. E aí o movimento é completo quando a pessoa se senta novamente, certo? Agora a gente vai começar, tá bom? Eu vou marcar aqui no meu cronômetro 30 segundos e vou contar quantos movimentos completos e executados da forma correta ela vai fazer. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acabou. Então, ela fez 12 movimentos completos nesse período de 30 segundos. Bom, voltando aqui, nós vimos no vídeo que a força de preensão palmar, então nós vamos pegar a maior medida obtida com a aferição de 3 medidas em cada mão, no total de 6 medidas, né? Mão esquerda, mão direita. Então, nós vamos pegar não a média, mas sim a maior medida obtida. E, caso não for possível obter a força de preensão palmar, a gente pode fazer o teste do sentar e levantar, e aí é que a gente vai colocar o valor que o paciente realizou, né? Quantos movimentos o paciente conseguiu realizar em 30 segundos. Como ponto de corte, a gente tem que a pontuação
menor que 27 quilos para homem e menor que 16 quilos para mulheres, o paciente está com provável sarcopenia. E sobre o teste do sentar e levantar da cadeira, o ponto de corte é menor que 5 sentadas e levantadas em 15 segundos. Então, apesar do teste ser realizado em 30 segundos, o ponto de corte deve ser em 15 segundos. Então, deve-se dividir o valor do resultado por 2 para saber sobre o ponto de corte. E aí, nesse caso, menor que 5 sentadas e levantadas em 15 segundos, o paciente está com provável sarcopenia. E mesmo no diagnóstico de provável sarcopenia, já deve ser iniciada uma intervenção. Então, já deve ser aumentada a oferta proteica e estimulada a atividade física. Então, uma vez que verificamos baixa força muscular no paciente, avaliaremos, então, como próximo passo, a quantidade de massa muscular. Tá? A massa muscular, nós temos a massa muscular total e a massa muscular esquelética. E nós vamos avaliar a massa muscular esquelética, que é a massa apendicular dos braços e das pernas. Isso por quê? Porque na massa muscular total é levado em consideração também o peso dos órgãos. E em caso, por exemplo, de pacientes com câncer, podemos ter algum órgão com a massa muscular elevada, né? Uma massa elevada. E aí não devemos contar esse órgão, né, na massa muscular total. Como métodos, né, para avaliar essa massa muscular esquelética, temos então como padrão ouro o DEXA, a tomografia, temos a ressonância magnética, a bioimpedância e medidas antropométricas. O consenso recomenda utilizarmos a circunferência da panturrilha, tá, como medida antropométrica. E aí a sarcopenia é confirmada quando na presença de baixa massa muscular. Bom, aqui com relação à circunferência da panturrilha, ela deve ser medida apenas em indivíduos com IMC menor que 30 e sem edema na panturrilha do lado dominante, que é onde nós vamos medir a circunferência. Isso porque indivíduos com IMC maior que 30 são os obesos, e aí eles têm uma quantidade excessiva de tecido adiposo, e aí nós não vamos conseguir separar, né, se a medida da circunferência deu alta por conta do tecido adiposo ou por conta do tecido muscular. Como ponto de corte, o consenso recomenda 31 centímetros, tá? Só que nós fomos atrás da referência e nós vimos que essa referência foi baseada em um estudo feito apenas com mulheres, tá? E europeias. Então, nós preferimos utilizar o ponto de corte de Barbosa e Silva, que é um pesquisador brasileiro, que pesquisou brasileiros homens e mulheres. Então, uma circunferência da panturrilha menor que 34 para homens ou menor que 33 para mulheres, o paciente é considerado com sarcopenia. E como medir essa panturrilha, né? Ela deve ser medida preferencialmente com o paciente em pé, os pés afastados em 20 centímetros, tá? Deve ser posicionado a fita métrica no ponto de maior circunferência da panturrilha, então deve ser arrastada essa fita até observar o ponto de maior circunferência e anotado esse ponto. Caso não seja possível medir, porque o paciente não pode ficar em pé, a gente pode medir o paciente na posição deitada com o joelho a 90 graus, sempre do lado dominante. E aí, segundo Lohmann, ele observou que a diferença entre essas duas posições, a diferença da circunferência da panturrilha é muito pequena, então a gente pode utilizar qualquer uma das duas na mesma instituição ou reavaliando o mesmo paciente. Uma vez que nós vimos a sarcopenia confirmada, nós podemos medir o seu grau. Tá? É um passo complementar para medir o grau da sarcopenia, para verificar se ela é severa ou não.
E aí a gente usa então, o consenso recomenda usar a performance física para verificar se essa sarcopenia é severa ou não. Ele dá alguns exemplos, né, de testes para verificar a performance física. Eu coloquei como exemplo um teste bem simples, onde o paciente vai andar por 400 metros e aí o avaliador observa em quantos segundos ele consegue andar esses 400 metros, tá? Se for menor que 0,8 metros por segundo, então é considerado redução da performance física e o paciente tem sarcopenia severa. Rapidamente falando sobre o tratamento, né? Sabe-se que a dieta hiperproteica é eficiente, né, no tratamento da sarcopenia, só que a quantidade de proteína por quilo de peso ainda deve ser melhor definida. Exercícios de resistência e, no caso de pacientes internados, seria a fisioterapia. Vitamina D e cálcio, sempre medir e repor se houver déficit. E também a reposição hormonal, se necessário. Esses são os documentos de referência que eu utilizei para essa aula. Espero que tenha sido útil. Muito obrigada.